Balada Segura, Detran RS, Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une, Bruna Subtits. Já está conosco aqui no estúdio o colega Ed Dutra, o Edson Luiz Dutra, que é mestre em comunicação social e servidor da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo. Vamos conversar sobre carnaval, mas carnaval aqui em Porto Alegre, entender qual é a tradição e o lugar das escolas de samba, dos desfiles, e aí você nos diga se fala também sobre os blocos de rua aqui na nossa cidade e que atenção se dá a isso, da nossa parte, da imprensa, mas também do público em geral, né? Como é que as pessoas se informam e ficam sabendo sobre o que está acontecendo no carnaval aqui da cidade. Ed, bom dia, obrigado por vir aqui à Band News. Muito obrigado, bom dia aos colegas, bom né, dia. aqui do estúdio, bom dia aos ouvintes e aos espectadores também, né? Isso, a Rádio TV agora. Exatamente. Pois é, a gente chega nessa época, né, do carnaval e pegando já um pouquinho já da tua abertura, a gente chega nessa época de carnaval e percebe que acaba sendo uma das matérias mais recorrentes, né, dentro do espaço da mídia, da imprensa, enfim. Hoje nem tanto, mas pegando pela história de Porto Alegre, do carnaval de Porto Alegre e da imprensa, o carnaval já chegou a ocupar meses e meses, né, no período da sua atividade, lá no início ainda, dos idos do século XX, né, Sim. 1900, primeiras décadas do século XX, enfim. A imprensa sempre esteve muito ligada ao carnaval de Porto Alegre. E né? perdeu isso com o passar dos anos? Foi perdendo com o passar dos anos. Conforme a cidade foi evoluindo, foi mudando, né, a sua estrutura social, financeira também, por que não, né? O carnaval foi perdendo um pouco de espaço, né, dentro dos veículos. Mas só por essa questão social e financeira, tu acha que não tem algum outro fator? Não, com certeza a questão cultural também, né, influencia bastante. Mas se a gente for pegar a grosso modo, né, digamos assim, Porto Alegre teve dois grandes momentos de carnaval, né? Na verdade, dois grandes estilos e perfis de carnaval. O Carnaval de Porto Alegre começa a se destacar nos salões, né, das grandes sociedades. A gente tem ali na Cidade Baixa venezianos e esmeraldas, né, esmeraldinos, que é o que marca os primeiros registros de carnaval em Porto Alegre, as grandes sociedades. Mas também o carnaval do povo, né? A galera que não podia entrar nesses salões fazia o seu carnaval na rua. Então, houve essa dicotomia dentro da folia da cidade, né? E por muito tempo foi assim, e por muito tempo a imprensa foi reguladora desse perfil de carnaval, né? Principalmente dos carnavais de rua, né? Então, era a imprensa que determinava que o carnaval do salão tinha o prestígio, tinha o requinte, enfim, era visto com bons olhos, e o carnaval de rua precisava ter um local específico, precisava ter um momento, uma hora de começar, uma hora de terminar, né, uma forma de controle social. Né? O governo também, né, os governos na época também se valeram muito dessa atuação da imprensa nesse sentido, né, da imprensa enquanto moderadora do carnaval, vamos dizer assim. Mas, a partir dos anos 50, principalmente dos anos 60, quando surgem as escolas de samba, né, os grupamentos carnavalescos denominados escolas de samba, isso começa a mudar, né? Então, os salões já não deixam de ter tanto assim o protagonismo do carnaval. E o carnaval de rua, principalmente com as escolas de samba, começa a tomar o protagonismo da festa, né, dentro da cidade. E isso vai se dar nos anos 70, nos anos 80, principalmente nos anos 90, né, onde a gente começa então a ter as primeiras discussões mais acaloradas, digamos assim, sobre um espaço definitivo de desfiles, né, um sambódromo, digamos assim, para as escolas de samba. E aí a gente pega as discussões, né, de ter um sambódromo na área ali onde é hoje o Marinha, né, a região ali do Menino Deus, na Orla, onde inclusive. Aconteceu por muito tempo, né, o carnaval. Onde aconteceu por muito tempo o carnaval. E essa discussão vai, né, se seguindo ainda, entra adentro nos anos 2000, até que a gente tem a definição da ida do Carnaval Porto Seco, né, que este ano, em 2024, completa-se 20 anos, né, do complexo. Né? Mas dentro desse período de discussão, a imprensa sempre procurou trazer o carnaval dentro do seu período, né, relatando a preparação das escolas, dos desfiles, né, como que o desempenho das escolas ao longo das suas apresentações. E sempre foi muito bacana, inclusive nos anos 80, principalmente, e meados dos anos 90, os jornais de maior circulação aqui na cidade traziam uns encartes especiais, né, com letras dos sambas, né, eram cadernos totalmente temáticos voltados ao carnaval. E isso foi se perdendo, né? E como o colega perguntou, por que se perdeu? O que aconteceu? Né? O carnaval
por si só, por ter uma origem essencialmente, trazendo aqui para Porto Alegre, tá? O Carnaval das Escolas de Samba. A gente tem o Carnaval dos Blocos, que continuou ainda acontecendo, mas com nem tanta visibilidade, digamos assim, mas continuou. O Carnaval da Escola de Samba tomou uma proporção muito grande. Mas, por ter uma origem essencialmente negra, periférica, né? De popular, isso muitas vezes a imprensa acaba não trazendo, de certa forma, as peculiaridades, as potencialidades dessa manifestação, né? Então, além dessa mudança social, cultural que a cidade foi vivendo ao longo do tempo, tem aí também uma dosezinha de uma intenção de trazer novamente, né, ou de trazer a verdade, né, digamos assim, as potencialidades dessa manifestação. Né? A imprensa nem sempre tem esse olhar de buscar no popular as potencialidades, muitas vezes trata algo muito genérico. Não, Ed, até, desculpa te interromper, eu ia buscar um pouco o passado disso, chegasse no ponto onde eu queria tocar, que se a gente for pegar o resgate histórico do Carnaval na cidade, associado ao que é... Porque a imprensa sempre representou muito uma voz de uma classe dominante. Exatamente. Né? Porque sempre os donos de meios de comunicação eram a classe dominante. Então, eles falavam para si. Sim. Né? E o Carnaval de Salão, que é o carnaval importado da Europa, ele sempre foi branco e elitista e classe alta, né? Com portas fechadas para a população. A entrada assim, dos cordões, depois dos Zé Pereiras, as tribos, né, que revelaram tantos compositores importantes, e as tribos talvez tenham sido, isso tudo é pré-escola de samba, né? As tribos talvez tenham sido ali meio que um resultado da Semana Modernista, porque elas aconteceram ali uns 20 anos depois da Semana Modernista, mas o olhar para o brasileirismo de uma forma diferente, né? Que aquele carnaval não se permitia. Mas ainda um carnaval branco, né? Ainda um carnaval de elite. Quando se começou a entrar as criações dos primeiros grupos representativos que depois vieram escolas de samba e começou a se tratar um pouco mais de periferia, um pouco mais do negro dentro do carnaval, como figura protagonista, se associa também a outro problema do racismo estrutural na cidade, que é o afastamento de comunidades negras de zonas cêntricas da cidade. Sim. Vamos lá, toda aquela transferência que houve das lavadeiras do centro no final do século XIX, depois o que se tirou da Ilhota para Restinga, depois toda a parte ali do Areião da Baronesa, que era uma área própria, né, até de quilombo. Exatamente. Né? Todo esse afastamento do racismo estrutural urbano da cidade tem muito a ver também com essa entrada de força do negro como protagonista do carnaval e aí a ausência da narração para uma elite que domina a cidade através da comunicação. Isso já não é mais do nosso interesse, né? Talvez hoje, aí vem onde eu queria tocar, talvez hoje com as redes sociais, com uma ideia de conscientização muito maior de toda a sociedade em relação a essa importância do carnaval como uma representação da cultura negra, da cultura... Porque é uma mistura de muitas situações, né? Sim. Hoje a gente pode ter talvez uma questão de tudo estar mais fragmentado, mas ser maior, a questão da comunicação disso aí, ou a gente ainda está numa ilha de que não, a comunicação ela é feita para os brancos ou para a classe dominante, só para o que interessa disso, e o que está acontecendo ali de interesse dos grupos envolvidos com o carnaval não é do interesse da cidade. Desculpa se eu viajei demais. Não, né? Mas está ótimo. E reforço a segunda opção, assim, né? A gente não tem hoje uma comunicação voltada, né, especificamente para brancos ou para negros, né? Não existe. Hoje está tudo muito plural, né? Tudo muito engendrado. Mas, de certa forma, eu acredito que o carnaval em Porto Alegre ele tomou uma proporção tão grande, né? Como eu falei, tanto do protagonismo das escolas de samba, quanto agora a questão dos blocos, né, que retomaram retomaram esse espaço, essa visibilidade, e o carnaval daí como um todo, ele tomou um espaço tão grande que não tem como a imprensa não falar sobre, né? Se a gente for pegar um tempo atrás, quando os blocos ainda estavam um pouco mais frios e ainda assim o carnaval da cidade era muito marcado pelas escolas de samba, a gente, né, que frequenta carnaval, que frequenta escola de samba, costuma sempre falar que nós tínhamos um desfile, uma manifestação de gueto, né? Ou seja, era de nós para nós.
E não que a imprensa falasse especificamente só para a gente. A imprensa muitas vezes não falava sobre, né? E as redes sociais ajudaram a plurificar, né, a pulverizar essas informações e a fazer com que as escolas de samba, principalmente, tenham uma visibilidade maior, a fazer com que os blocos consigam também se comunicar de uma forma mais ampla, né? A gente vê hoje que a TV, o rádio trazem informações, traz, né, a agenda, o cronograma, enfim, o que já é um grande avanço, né? Como eu falei, a gente pega um tempo atrás, não vamos muito longe, tá? A gente pega, sei lá, 10 anos atrás, que para a história não é nada, a gente quase não tinha essa rede de comunicação, né? E esse engajamento dessas manifestações culturais de se olharem, de se juntarem, olha só, a gente precisa ter um espaço, Claro. né? Por muito tempo, inclusive, se criou uma discussão de um antagonismo entre escolas de samba e bloco na cidade, né? Porque os blocos desfilam no centro, né? Os Sim, blocos, eles sim. têm um caráter mais solto e uma adesão geral de classes sociais, não apenas de negros e pobres, enfim, mas de brancos, de elite, né? A gente percebe que a elite desfila nos blocos, né? Que passa na hora, na cidade baixa, Sim. mas que ainda não vai para o Porto Seco, né? O Porto Seco ainda é um espaço como eu falei antes, de gueto, ainda é o espaço do pessoal periférico, ainda é o espaço do pessoal negro que está lá, mas eu percebo que mesmo assim ainda há um esforço de não ignorar o que acontece lá, né? Até porque hoje o Carnaval de Porto Alegre voltou, né, numa crescente. Nos últimos anos aí o governo voltou a apoiar, o que é muito importante, né, para o fomento dessa manifestação. Então o Carnaval tem vindo numa crescente, né, tem vindo com uma ampla cobertura, inclusive televisiva, que voltou a ter para todo o estado. Então isso é resultado de que estamos voltando, né, a ter um espaço de mídia significativo, né, e que procura ser condizente com o tamanho dessa festa, né. A gente tem escolas de samba aqui em Porto Alegre com mais de 80 anos, né, de história. Então, como uma entidade com mais de 80 anos, aí ativa na cultura da cidade, não consegue ter um espaço, né, condizente com a sua história, com a sua Claro. tradição, né, com o seu desempenho social, inclusive, né, para a sua comunidade. Então, acredito que não tem ainda uma linguagem específica, né? Falamos só para cá ou para cá. Estamos buscando ainda engendrar uma linguagem ampla, né? Tem muita gente, Ed, que critica a realização do carnaval aqui em Porto Alegre no Porto Seco. E sugerem até que, de repente, ali, talvez a Beira Rio, né, Edivaldo Pereira Paiva, fosse um lugar interessante, porque ela já fica fechada para trânsito, por exemplo, nos feriados, nos domingos. É um local mais central, o pessoal que vem da Zona Sul fica mais fácil também. O que tu pensa sobre isso tudo? Tu acha que o Complexo do Porto Seco é o lugar ideal para a realização do Carnaval de Porto Alegre? Essa é uma discussão muito polêmica, né? Falando eu, Edson, tá? Eu gosto do aparelho Porto Seco, né? Do que ele significa para a cultura da cidade, né? Eu acho que é fundamental que o Carnaval tivesse um espaço adequado, né? A gente tem lá os barracões, que Tem uma estrutura de ano inteiro ali, estrutura né? de ano inteiro, e principalmente uma estrutura de logística, né? As escolas, os carros alegóricos principalmente, saem do barracão, já vão para a concentração, dão a volta, desfilam e já voltam para o barracão de novo. Profissionais do carnaval do país inteiro que já visitaram Porto Seco disseram que esse é o sonho de todo carnavalesco, de todo pessoal que trabalha com carnaval. Ter o Sapucaí barracão. não tem isso. Qual é a outra? Sapucaí, o AMB não AMB tem, né? E aí, Outras às vezes, cidades- até tem aquela coisa do trânsito. A gente vê as Exatamente, imagens do de carro madrugada, chegando. Tem que levar, né? Atravessa um viaduto, Sim. enfim, não tem. O que eu lamento do Porto Seco é que ele não esteja pronto, né? Então, assim, o pessoal fala, porque é longe, né? Porque não é distante, enfim. O AMB também não é no centro de São Sim, Paulo e é. o povo vai, É. né? Acho que o único sambódromo que talvez seja no centro mesmo é Sapucaí. Acho que Vitória também deve ter um sambódromo que é próximo. Mas o meu problema é não estar pronto, né? Aquela estrutura que está lá vai fazer 20 anos, esse complexo que a gente está lá, que a gente está, ele há 20 anos é no monta e desmonta, né? Nunca tem arquibancada, e tem até, já teve acidente em alguns momentos. Então, e isso muito é, como eu costumo dizer, é vontade política, né? Porque aquilo lá é um aparelho cultural do município, né? Então, é vontade política de fato, construir aquele complexo que, com certeza, né, assim como no projeto original tinha as possibilidades de anfiteatro, né, se eu não me engano, tinha inclusive uma possibilidade de um hotel lá dentro, de uma ampla área de um centro de convenções.
Então, para funcionar, não apenas o carnaval, mas todo e qualquer evento que Porto Alegre recebe. Porto Alegre é uma cidade que aqui no, né, central estrategicamente, né, para a região sul do país, do Mercosul, enfim. Então, a gente tem um complexo cultural que abrigue não apenas o carnaval, mas diversas manifestações culturais, eventos comerciais, enfim, seria um grande ganho para a cidade, né? O erro é não enxergar isso com essa visão, né? Com essa potência não apenas de cultura, mas econômica, social, enfim, financeira para o município, né? Então, eu gosto do Porto Seco. Acho que o carnaval tinha que ter um espaço, não vejo problema com a distância, tudo certo. A minha questão é que não está pronto ainda. E o pior disso tudo é que a gente não tem uma previsão dele estar pronto. Sim. Então, infelizmente, a gente ainda vai seguir por mais um tempo nessas lamentações, né, de que é longe, de que não tem estrutura, mas tudo isso é resultado de uma falta de projeto e principalmente de iniciativa de buscar a conclusão e ter essa visão, né, de que o carnaval, de fato, precisa ter um palco apropriado para se apresentar, mas que a cidade inteira pode ser beneficiada com aquele equipamento cultural. Sim, a gente está conversando aqui com o Ed Dutra, que é pesquisador do Carnaval de Porto Alegre, da cobertura midiática dele. E eu quero para entender contigo, né, assim, tem essa avaliação que você faz da mídia padrão, que a gente chama, né, dos veículos de comunicação instituídos, mas a comunicação ela não deixa de chegar ao público que atinge, que frequenta, que tem interesse, que se envolve com o carnaval, né? Como é que essa comunicação ela acontece, se ela também tem sido aprimorada aí nos últimos anos com a chegada das tecnologias, celular, redes sociais, se facilitou essa comunicação entre as pessoas, né? E a gente sabe, você até trouxe um resgate importante de se fazer, o fato de estar na mídia atribui prestígio ou não àquela manifestação cultural. E é importante a gente tratar disso na mídia nesse sentido, né? Por que a gente está dando atenção para um formato de cultura e não para outro? Mas mesmo assim, não tem de maneira alguma, assim, as pessoas ficam sem saber o que está acontecendo no carnaval. Como é que isso acontece? Não, com certeza. O advento das redes sociais, né, nesses últimos, 15 anos, colaborou e muito para que o carnaval conseguisse ser percebido por uma gama muito maior de pessoas, né? E isso porque o desfile, eu falo muito na visão de escola de samba, tá? Que foi o objeto que eu estudei. Mas o desfile da escola de samba, na verdade, ele é o final do processo do carnaval, né? Sim. Ele não é o começo, ele não é o carnaval em si, ele é o final de todo um processo. Então, essa comunicação foi sendo aprimorada porque, ao longo do tempo, as pessoas começaram a se dar conta de que o carnaval é uma cadeia produtiva, cultural, financeira, econômica. E a rede social mostra isso. Então, a rede social mostra que passa o desfile agora em fevereiro, que a partir de abril a escola já começa a fazer a reciclagem das fantasias, das alegorias que passou, a escola já começa a elaborar o seu próximo enredo, começa a fazer a escolha do samba, produzir figurinos, e isso tudo que a imprensa não mostra ao longo, né, de março a dezembro, por exemplo, é o processo que a rede social acaba tendo a possibilidade de mostrar. E isso faz com que as pessoas conheçam muito mais o carnaval, nesse sentido, né, de que como essa cadeia que a gente só vê no finalzinho lá no desfile em uma noite, né, em uma hora ali que a escola passou, essa uma hora é resultado de um trabalho, de fato, de meses, né? Então, inclusive, hoje, a comunicação do carnaval, ela está muito mais ativa, porque surgiram sites e páginas de rede social especializadas em cobrir carnaval, né? Isso é um grande marco dentro da área de comunicação cultural, principalmente, né? Que é não o surgimento, que já existia antes, mas de uma outra forma, mas o fortalecimento do jornalismo carnavalesco, né? Que é, de fato, uma mídia, uma imprensa especializada na cobertura de carnaval, né? Então, geralmente é formado por pessoas que vivenciam aquele ambiente, né? E que tenham esse modo de relatar o carnaval, de relatar os processos, né, para quem está acompanhando. Então, é uma mídia que, de fato, trabalha ao longo do ano acompanhando os movimentos das escolas, das ligas, os eventos, as atividades, né, o processo de elaboração de regulamento, de estruturação da avenida, enfim, todo o passo a passo que vai combinar, né, nos 2 dias, 3 dias de desfile,
é acompanhado por essa mídia ao longo de todo o ano. Sim. Então a galera já sabe onde acontecem os eventos, qual o enredo que a escola vai trazer, quem é que vai cantar o samba, quem é o novo destaque. Já cria uma espécie de comunidade digital, né? Que Cria hoje uma comunidade digital. as Cria uma pessoas se comunidade falam entre digital. si, se associam. Exatamente. E dessa comunidade digital, desse jornalismo carnavalesco, muitas vezes acaba, como a gente costuma dizer, né, estourando a bolha, né, do carnaval. Sim. E aí a gente tem personalidades, a gente tem músicas, a gente tem eventos que acabam muitas vezes depois alimentando a mídia tradicional, né, indo para o jornal, para o rádio, para a TV, muito por conta dessa grande visibilidade e desse grande furor que acaba acontecendo, né, através dessa cobertura pelas redes sociais. As redes sociais hoje são as grandes aliadas, né, do carnaval. Ed, para encerrar da minha parte aqui, eu sou o traíra aqui da bancada e eu sempre solto uma bola nas costas das pessoas. Então também sinta vontade de não responder ou de fugir da resposta. De pipocar. Que assim, estás acompanhando as atuais escolas? Tem qual é a tua análise sobre enredo, Qual é a tua opinião sobre o momento político do país? O que a gente pode esperar das escolas de Porto Alegre 2024, na tua opinião? Olha, eu acho que o Carnaval de Porto Alegre 2024 vai ser um dos mais equilibrados dos últimos anos, né? A gente tem aí as escolas se preparando muito bem, né? Soube que tem escolas com o barracão já muito adiantado, né? Não vou, né, ousar em dizer tal escola favorita e tal. Porque senão depois a gente cobra. Porque senão depois cobram. Mas assim, o que eu posso dizer do Carnaval de Porto Alegre para 2024, que é um grande destaque, digamos assim, é a pluralidade de enredos que trazem a questão da negritude para a avenida. Nós temos aí 10 escolas de samba no grupo especial hoje no Carnaval de Porto Alegre. Dessas 10 escolas, pelo menos 6 ou 7 trazem enredos que tenham uma ligação com a cultura africana ou com personalidades negras. Sim. E isso é muito bacana porque há muito tempo não se via isso no Carnaval de Porto Alegre. É inédito. Né? É quase inédito, quase uma totalidade de enredos que trazem isso. Então é algo muito interessante a se trazer, né? Eu acredito que as escolas vão trazer um grande espetáculo. Acho que são 2 noites muito equilibradas também de desfile, né? Pensando no retrospecto das escolas de samba, né? Nos últimos anos, torcidas, enfim, acho que as escolas conseguiram se dividir muito bem. Então, o público pode esperar espetáculos tanto na primeira noite quanto na segunda noite, né? De carnaval. E vamos ver. Eu tô na expectativa, assim. Tenho aí umas 3, 4 escolas que eu acho que vão fazer um grande espetáculo. Mas, de um modo geral, acredito que Porto Alegre vai ter muito a ganhar nesse Carnaval 2024. Eu acho que vai ser um grande marco, assim. Né? Até para as escolas, né? Ser a grande campeã dos 20 anos de Porto Seco. Do Porto Seco. Acho que tem uma expectativa muito grande. Eu vou te pedir, assim, bem rapidinho, se puder explicar, veio uma dúvida aqui da ouvinte Patrícia de por que foi levado ao Porto Seco, né? Por que a escolha do local Porto Seco na época em que se transferiu a estrutura do Carnaval para lá? Sim. Bem rapidinho, né? Ali entre os anos 2002, ali 2003, que foi quando aconteceu essa discussão de uma forma mais forte aqui na cidade, né? Haviam, se não me engano, 3 opções de área, além do Porto Seco, a Restinga, né? Um espaço na Restinga e na região do Humaitá. Sim. Né? Na região do Humaitá, os moradores não quiseram. Fizeram um abaixo-assinado. Né? Fizeram um abaixo-assinado, teve toda uma polêmica nesse sentido. Para a região da Zona Sul, né, do modo geral, os carnavaleiros acharam também muito longe. Né? E mais difícil o acesso, talvez. Talvez. Então, se conduziu que o Porto Seco seria uma região mais adequada, né, para a construção do sambódromo, da pista. Né? Nesse sentido, foi feita essa escolha, assim, né? Não, nem tão ao sul, mas também pode ser um pouquinho mais para o norte, mas mais próximo. E uma decisão que tem muito a ver com as pautas que a Bruna traz aqui no programa, que foi uma decisão do Conselho do Plano Diretor. Exatamente. O plano diretor, né, atua muito forte nesse sentido. Plano diretor, Câmara de Vereadores. E essa associação de moradores lá do Humaitá também se utilizou de um argumento válido na época, que era que havia uma dívida muito grande do orçamento participativo de obras na região que não estavam acontecendo. Então a associação disse, vocês querem fazer aqui o que eles colocaram entre aspas, né, como uma bagunça que vai trazer barulho e problemas para o bairro, mas não fazem as obras que vocês combinaram com a gente no orçamento participativo. Então, terminou não acontecendo lá, onde era o lugar preferencial das escolas que fosse lá. Porque é uma zona norte de fácil acesso, mais fácil acesso, né? Imagino.
É, polêmico, sempre polêmico, Sempre. mas olha, essa parte, vocês dois me pegaram aqui de surpresa, né? Eu acompanho o mesmo plano diretor, mas claro, nos anos mais recentes aqui pela revisão da lei, vou buscar essa parte aí da história para entender melhor. Bacana. Boa. Tá bem. Isso, Giba. Giba que isso. comanda. É isso, não, é isso sim. Muito obrigado, Ed Dutra, pela tua participação aqui com a gente. Bom carnaval pra ti, vai pra bloquinho, como é que vai ser esse fim de semana? Perguntei isso pra ele aqui antes também, ele já ficou... Quase chorei, né? Eu vou trabalhar no carnaval, né? Eu trabalho na Secretaria de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, né? Eu atualmente sou coordenador do carnaval da cidade lá. Show. Também tem uma boa tradição, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para meus colegas, né? Que me liberaram para poder estar aqui Obrigada, hoje. pessoal. Valeu, O secretário Marcel, a diretora Leonela, todo mundo lá que dá o apoio pra gente. E só passar uma agenda, então, rapidinho. Vai lá. Por favor. Né? Neste final de semana, então, no domingo, né, de carnaval, no dia 11, na Praça da Biblioteca, no centro da cidade, a gente vai ter o baile de carnaval infantil, a segunda Legal. edição do baile Show. de carnaval infantil. Né? O pessoal que não vai pra praia, vai estar indo no carnaval, pode levar a criançada pra lá, vai ter banda, vai ter brinquedo, né? Vai ter várias atrações aí, recreação pro pessoal, a partir das 4 da tarde. E o Carnaval de São Leopoldo acontece Só no dia desculpa, 2 de onde março. o centro, a praça onde Praça da Biblioteca, no centro de São Leopoldo, né? Na rua Oswaldo Aranha, 934. Boa. E dia 2 de março é o Carnaval de São Leopoldo. Então passa a Porto Alegre, que vai ser 23, 24. Isso. Na outra semana, Carnaval de São Leopoldo, na Avenida Dom João Becker, Passarela do Samba Tom Astral, no centro da cidade também. Nós temos 6 escolas de samba que vão desfilar lá. A entrada é gratuita, o pessoal pode ir com a sua cadeirinha, levar, né, sua água, seu refrigerante, Show. né, e curtir lá com a gente. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Sempre que Obrigado por ter precisar, vindo. podem chamar que a gente está à A gente que disposição. agradece. A gente Falamos sim, com agradece certeza. E bom carnaval lá e bom trabalho. Obrigado, bom carnaval para todos nós. 10h32, intervalo, já voltamos.